Bom dia, gente linda. A chuva continua caindo. Hoje ela tá de mansinho, mas tá um frio aqui. Eu fico toda agasalhada, toda encapotada, porque eu sinto muito frio, já falei para vocês, né? Hoje nós vamos de novo para o Evangelho de Mateus. São os meus dois preferidos. O primeiro é João, o segundo é Mateus. Espero que ele não fique aborrecido comigo, tá? Nós vamos para o capítulo 27, desculpa, gente, não é 27, do versículo, não, 28. É o finalzinho do Evangelho de Mateus, ele vai até o capítulo 28, chamado A Mentira dos Judeus. Uma infâmia, gente, a mentira deles. Está no capítulo 28, do versículo 11 até o versículo 15. É pequenininho. Eu estou procurando passagens pequenininhas, porque eu estou fazendo 2, 3 de cada vez para cobrir os meus 15 dias de férias por causa do infarto. Que eu fiquei internada, depois muito fraca, a respiração ainda está muito difícil, mas eu vou continuar. Mesmo que prejudique a gravação, porque de vez em quando me dá umas ronqueiras por aqui, mas o médico falou que é assim mesmo, né? Que fica essa tossezinha do coração. Sei lá, não sei explicar isso não. Mas também não importa. O que importa é falar sobre Jesus, tá? A mentira dos judeus. Todo mundo sabe que Jesus foi a julgamento, os sacerdotes lá do Sinédrio mandaram Jesus para Pilatos, romano. Roma manda Jesus de volta para o Sinédrio, porque não viu culpa naquele homem. O Sinédrio deixa passar a noite toda, volta com Jesus para o pátio lá do tribunal, né? De Pilatos. E eles vão dizer a Pilatos, não, tem que ser vocês. A gente não pode matar na Páscoa. Essa semana é semana de Páscoa. É lei. É lei de Moisés, de Jeová, que não podemos matar. Quer dizer, fora da Páscoa pode, tá? Pode matar. E lá no Velho Testamento, qual que é, né? O maior deles, não matarás. Mas, cala a boca, Regina. Todo mundo sabe que após essa segunda ida lá no tribunal, junto ao presidente chamado Pôncio Pilatos, romano, Jesus então foi interrogado, foi julgado, e Pilatos ainda tenta contemporizar. Era a lei que tinha que soltar um prisioneiro. Ele manda trazer Barrabás, que era um prisioneiro sério, bandido, ladrão, estava preso, coloca os dois juntos e pergunta para aqueles judeus que estavam ali, quem que crucifica? Barrabás? Quem que vocês preferem? Barrabás ou Jesus? E aqueles homens gritam, crucifica Jesus. É o que eles mais queriam. E aconteceu. Jesus é levado à crucificação, Jesus morre, é torturado, anda aqueles 6 quilômetros da Via Ápia carregando aquele madeiro enorme, pesadíssima, madeira de lei pesada, fere todo, coroa de espinho, espinho enfiada na nuca. Foi assim, horror, né? Depois ainda deram ele vinagre, ou seja, o vinagre ainda adiantou a hemorragia interna. Imagina um vinagre sendo engolido, né? Ele pede água, eles dão vinagre para ele. Ainda é furado do lado direito por uma lança, para que ele tivesse hemorragia e morresse mais rápido, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Jesus desencarna, houve aquele terremoto, aqueles trovões, o tempo se fechou, todo mundo se assustou,
aquela coisa toda, saiu todo mundo correndo, porque é sempre assim mesmo, né? Na hora do aperto, e sem esquecer que o único apóstolo que ficou mesmo aos pés de Jesus na cruz foi João. Os outros, fugiram com medo de ser crucificado também, porque Roma é cruel, né, gente? Cruel, crudelíssima. Então, João ficou ali até o fim. Jesus, então, morre, é retirado da cruz e é sepultado atrás de uma pedra. As sepulturas eram feitas na rocha, nas montanhas, e rolava uma pedra enorme para fechar. Não tinha caixão, tá, gente? Enrolava em panos, preparava com óleo ungido e colocava dentro daquela sepultura, rodava aquela pedra. E o governo romano colocou 2 soldados para tomar conta, porque os judeus disseram: ele disse que iria ressuscitar depois de 3 dias, então a gente quer guarda. Colocaram os 2 soldados. Só que a família de Jesus tinha um grande amigo chamado José de Arimateia. Ele fazia negócios com José, pai de Jesus, de marcenaria e de construção. Como ele tinha caravana, ele levava o material de José, os móveis, as tábuas, né, as madeiras de José, para vender em outros lugares, nessas caravanas. E eles se tornaram grandes amigos. José morreu, Jesus estava adolescentezinho. E José continuou com a amizade com Maria, com os filhos, porque Jesus tinha 4 irmãos, tá, gente? 3 irmãos e uma irmã. Vocês sabem disso, está aqui no Novo Testamento, né? Após o nascimento de Jesus, Maria teve relação sexual com José e se engravidou 4 vezes, mais 4 vezes. Então, José de Arimateia dava assim muita assistência, cuidava, e José de Arimateia já havia entendido qual era a de Jesus. Ele entendeu a missão de Jesus como Messias, ele entendeu. Ele, inclusive, passa a levar Jesus nas caravanas para que Jesus aprendesse com outros povos onde ele iria viajar. E isso nessa mocidade. Esse José de Arimateia vai ao encontro de Pilatos e pede a Pilatos o corpo de Jesus. Eu quero levar o corpo de Jesus para a minha sepultura particular e vou enterrá-lo lá. E Pilatos concedeu, deixou José levar. José vai na calada da noite, da madrugada. Nesse momento houve um fenômeno que os 2 guardas adormeceram pesadamente. José retira o corpo, José de Arimateia, tá, gente? Não é José pai de Jesus, não. Retira o corpo de Jesus e leva para o túmulo dele. Dizem as fofocas espirituais que Jesus e José de Arimateia já tinham combinado isso. Jesus já havia dado para ele um mapinha de onde ele queria ser enterrado. José de Arimateia, então, pega o corpo envolvido naqueles lençóis e leva na madrugada. Todo mundo já sabe dessa passagem, né? Quando chega de manhã, Madalena chega apressada, esbaforida, para ungir o corpo de Jesus que não tinha sido ungido. Esse é um costume do povo judeu, não sei se ainda é, tá, gente? Antes da morte ou após a morte, vai lá e unge, passa aquele óleo ungido, óleo bento no corpo todo. Isso é costume. E depois envolve em panos.
Quando lá ela chega, cadê o corpo? Não tinha corpo. Mas acontece que os guardas ouviram Jesus chamando por ela. Maria. É quando tem aquele diálogo entre os dois, que ela aproxima e fala Rabone, Rabonezinho, aquele amor, né, que ela tinha por ele e ele por ela. Maria Madalena foi uma apóstola de Jesus, isso ninguém tem dúvida. Os livros que ela deixou são maravilhosos, os ensinamentos dela é pura física quântica. Ela tinha uma inteligência além, muito além de qualquer daqueles apóstolos. Tanto é que rolava um certo ciúme. Pedro pergunta para Jesus, parece que o senhor tem preferência por essa mulher, o senhor ama muito mais a ela do que a nós. Está no Evangelho de Filipe. Apócrifo, tá, gente? Não aceito pela Igreja Católica. Então, essa é a explicação que eu tinha para dar para a gente entender o que aconteceu. Os dois guardas ouviram essa conversa, em que Maria quer se aproximar dele, e ele fala, não me toques, porque eu ainda não fui ao meu pai. Ou seja, ele não estava com o perispírito preparado para ser tocado ainda. Ele teria que subir, né, entregar os elétrons ao seu eu superior, que é Rockma, ou Sofia, que Sofia não é um nome, é um epíteto, quer dizer sabedoria. É o eu, o espírito, eu superior de Jesus. Ele subiu ao Pai. Depois é que ele volta e vai ter com os apóstolos, aí podia tocar nele. Os guardas, então, escutam aquele diálogo. E aí, o que eles fazem? Eles correm no sinédrio para contar o que aconteceu. Eles ferraram no sono, não viram o corpo ser tirado, para eles Jesus estava ali. Ele apareceu para elas. Qualquer hora nós vamos falar como que ele aparece para os discípulos lá na Galileia, tá? Se é que eu já não fiz. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, porque quando iam o quê? Madalena escuta o conselho de Jesus que diz a ela, não me toques, vai e anuncia aos meus apóstolos que eu vivo. Eu estou vivo, não morri não. Lá no finalzinho, gente, dizem que ele estava brilhante, roupas muito branca. Mateus coloca que é branca como a neve e brilhante, saindo aquelas faíscas luminosas, né? E ele fala com ela, vai Maria, anuncia aos meus apóstolos que eu estou vivo. E ainda vou encontrar com eles. E encontrou mesmo, ele ficou muitos meses. A gente chama de ressuscitado, mas não é o corpo de carne, não. O corpo de carne foi para o sepulcro, levado por José de Arimateia, tá bom? E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, saíram correndo. Anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Aí veio o fuxico, né? A gente estava lá, a gente viu Jesus saindo da sepultura, conversando com uma mulher, dizendo que agora ele estava vivo, que ele ia visitar os apóstolos. Ele está vivo. Conta para os sacerdotes. E congregados eles, assembleia de novo, vamos reunir com os anciãos e tomando conselho entre si,
Ou seja, ficaram ali murmurando. O que foi que aconteceu? Será ele ressuscitou? Ele saiu do túmulo? Será que ele não morreu nada na cruz? Será que ele está vivo por aí? Deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: gente, a corrupção é coisa antiga. Corrupção não é agora, não. Corrupção é coisa muito antiga. Eles enfiaram dinheiro nos soldados, dizendo: olha isso. Dizei. Olha o que vocês vão dizer. Vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Nós estamos te dando dinheiro para você dizer que os discípulos, os apóstolos, aqueles 12, né? Agora não era 12 mais, eram 11, roubaram o corpo de Jesus. Ele não ressuscitou, não, é o corpo dele. Ó, dinheiro, corrupção, ladruagem, vagabundagem, fingimento, ao invés de aproveitar a oportunidade para aprender sobre a ressurreição, aprender, cadê ele? A gente quer ver para a gente aprender. Não, olha que coisa incrível deram de, por isso que chama a mentira dos judeus. Vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Porque eles não viram José de Arimateia, eles dormiram mesmo. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente Pilatos, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Pode estar certo que além de dar dinheiro para vocês, vocês estão em segurança. A gente tem como persuadir Pilatos. Dá uma enganada em Pilatos, né? Sobre essa questão. Vamos dizer para ele que os discípulos roubaram, amavam tanto o rei deles, que foram lá e roubaram o corpo. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Ou seja, espalharam por todo lado. Os apóstolos roubaram o corpo de Jesus. Jesus não ressuscitou, não. Ele está no corpo. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. O que é isso? Até os dias de hoje, a igreja e todas as outras igrejas, as afiliadas da Igreja Católica, o que dizem? Que Jesus saiu com o corpo. Ele ressuscitou o corpo. Ele não ressuscitou o corpo, gente. Por isso que eu falo, vai estudar sobre o perispírito, gente. Perispírito é um corpo que está na periferia. Por isso que chama perispírito. É o nosso segundo corpo. Jesus não ressuscitou no corpo. Jesus teve seu corpo enterrado por José de Arimateia lá no túmulo dele. Já havia combinado isso com ele, porque ele sabia que ia rolar muito dinheiro com esse corpo dele. Até hoje eles vendem pedaço da cruz. Até hoje eles vendem pedaço do manto, da capa, da roupa, da unha, do osso. Só não vende porque não acharam, né? Então, olha que coisa incrível. Esse outro pedacinho, Jesus aparece aos seus discípulos em Galileia. Eu vou até fazer agora o próximo para a gente entender o corpo resplandecente de Jesus. Os apóstolos levaram um susto quando ele apareceu, porque ele emanava luz, seu corpo espiritual. Jesus não ressuscitou o corpo. Eu vou aqui recorrer às cartas de Cristo. Infelizmente eu não olhei, eu falhei, eu devia ter olhado qual das 9. São 9
cartas. Eu devia ter olhado. Jesus pergunta assim: o que eu faria com esse corpo no mundo espiritual? O que eu ia fazer arrastando um corpo todo arrebentado, crucificado, machucado, sangrado, furado, depois de ter derramado aquela quantidade de sangue, devia estar também anêmico, né? O que eu faria arrastando esse corpo na parte espiritual? Nossa, gente, se eu tiver que escolher subir ou descer, sei lá, para o mundo dos espíritos, eu não quero com esse corpo, não. Ainda mais agora que eu tive esse infarto, que eu estou numa fraqueza, estou aguentando nem andar direito, uma falta de ar. O que eu vou fazer com esse corpo? Para que eu vou querer esse corpo? Ficar apegada a uma casa que já está em demolição. Gente, essa casa aqui, ela entra em demolição, ela começa a ruir. Velhice é assim mesmo. Começa a vencer. Isso aqui é uma máquina. É uma máquina. Ela vence. É rins, pulmão, fígado, garganta, aparelho respiratório, digestivo, urinário e por aí afora. É cérebro, é Alzheimer, é fraqueza, é anemia, é o câncer. A máquina vence. Não adianta também ficar colocando tanto óleo nela, porque ela está enferrujada. Não estou aqui falando contra o tratamento médico, não, tá, gente? De forma alguma. Eu sou a favor de fazer o tratamento médico, apesar de eu ter horror de remédio. Eu só gosto de chá. Aí Jesus pergunta: o que eu faria com esse corpo na pátria, no reino de Deus, na pátria espiritual? No mundo, no outro mundo. Eu não sou desse mundo. Meu reino não é desse mundo. O que eu vou fazer carregando esse corpo? Já de 33 para 35 anos. O que eu vou fazer com esse corpo lá? Jesus não ressuscitou o corpo morto. Jesus emergiu do corpo material já morto como uma explosão, né? De até mesmo comparado a uma bomba atômica à luz dele. Gente, a energia de Jesus é maior do que o Sol. Já teve notícias, fofocas do mundo espiritual, que Jesus já se reuniu dentro do Sol com seus apóstolos. A gente não pode nem ali na praia deitar uma hora ali no sol, que já fica tudo vermelho, pimentado, doendo, vermelho, igual um pimentão. Você imagina entrar dentro do sol, sentar numa mesa e fazer uma reunião. Então, aquelas marcas como é que chama? O sudário de Turim, as marcas que ficaram no local, aqui é porque ele explodiu. É uma luz. Ele largou aquele corpo pesado que o impedia de tanta coisa. Ele se viu livre. Aguarda o próximo estudo que a gente vai falar. Jesus aparece aos seus discípulos em Galileia. Fica aí então a mentira dos judeus, para a gente refletir que já havia corrupção. Pagaram os guardas para os guardas falar mentira. Perderam a oportunidade de aprender com o mestre, de ver um espírito desencarnado na frente deles, falando, comeu peixe na praia com eles, sendo tocado. Ele abençoou o perispírito para que ele pudesse ser tocado. A maior prova da vida após a morte que nós tivemos. E o povo judeu, os escribas e fariseus que estudavam tanto, né, a chamada Torá, perdeu a oportunidade de estudar esse fenômeno em loco, na terra deles, ali ao lado deles. Gente, eu sairia correndo.
Mesmo que eu tivesse que ser a última da fila, eu ia estar lá de olho. Eu queria ver, tocar, imagina tocar Jesus. Tem um autor que gosta muito do termo ressurrecto, que quer dizer ressurreição, mas não é ressurreição. Ele deixou o corpo material por aí. É isso que eu quero fazer. E a minha vontade é ir para o chamado velório de uma forma alegre, ter coral cantando, alguém tocando um violão, minha família feliz ali do lado, porque eu vou estar feliz. Eu vou estar livre dessas amarras, dessa prisão. Isso aqui é uma prisão, gente. Passa mal para vocês verem. Isso é uma prisão. Vamos à nossa frase? É a mesma, tá? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus não usa o nome apóstolo. Discípulo é aluno, inclui os 12 apóstolos e inclui aqueles 70 discípulos que depois se transformaram em 100. Ele tinha muitos seguidores que viviam ao lado dele. Então ele engloba todos como alunos dele. Ele veio aqui como professor, um mestre por excelência. E deixou ensinamentos maravilhosos para a gente aprender com ele. Vamos ao nosso presente? Nosso presente hoje é titiquinho. Olha isso, gente. É tipo umas canequinhas. Olha como que eu tô tremendo. Eu comprei essa velinha numa lojinha e que você pode acender, fica, né, parecendo aí um castiçalzinho. Isso aqui é feito com latinha de cerveja ou refrigerante. Corta ela no meio, enfia metade uma na outra, ao cabinho. Olha que bonitinho. Eu fiz de massinha de biscuit esse cabo. Colei uma figura de revista aqui tem outra. Fica aí então, essa rendinha também ficou muito simpático, tá vendo? Fica aí essa oferta, né? Caso você queira colocar uma velinha, caso falte a luz, que tá chegando aí os 3 dias de escuridão, né? Você já tem um porta-velas, tá aí, um castiçalzinho para você colocar suas velinhas. É a minha oferta de hoje, trabalhada em latinha de refrigerante, tá? E junto com esses castiçaizinhos, eu mando para você um beijo no seu coração.